Dr. Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso quadro Check-up no rádio que está no ar. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Apesar do nosso tema não ser esse, eu já queria que o senhor começasse o nosso programa destacando de que muitas pessoas se recuperam de Covid-19, né, Dr. Belísio? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos que nos ouvem, nos veem pelas redes sociais, pela televisão. Uma satisfação, mais uma vez, poder participar do Panorama, sempre trazendo essa mensagem de saúde na terceira idade, em doenças do envelhecimento, tentando contribuir um pouco aí com todos os ouvintes internautas da 95. Para o senhor que está na linha de frente, por exemplo, dessa pandemia, a boa notícia de se ouvir justamente é essa, é a recuperação das pessoas, né? Exatamente, né? A gente tem visto mesmo pessoas que estiveram muito graves, elas se recuperam, embora depois a gente tenha que reabilitá-las, né, com as sequelas da agressividade do vírus ao pulmão, mas elas se recuperam, elas voltam a ter uma vida relativamente normal, eu diria até normal, dependendo da reabilitação, dependendo da idade, das comorbidades, do que complicou, mas elas se recuperam e elas estão tendo alta e a gente está, graças a Deus, no Siridó, tendo sucesso. O nosso tema de hoje aqui do nosso quadro Check-up no rádio é o seguinte: dor crônica nos idosos. O que é que seria, por exemplo, uma dor? Já falamos aqui de muitas dores, mas o que é que seria uma dor crônica? Bom, o termo crônica, ele remete a tempo, né? Uma dor aguda é aquela dor que apareceu há poucas horas, poucos dias, e ela vai desaparecer. Alguma coisa que está momentaneamente causando dor. A dor crônica é aquela que ela perpassa o tempo, ela passa dias. Teoricamente é aquela dor que persiste por mais de 3 meses, né? Então é uma dor que ela está convivendo com o paciente. E a dor crônica é a grande preocupação. A dor aguda, ela preocupa porque ela, na verdade, é uma emergência. Você sofre uma queda e fica com aquelas dores pós-queda, fratura um osso, com a dor, tem uma dor de cabeça, são dores agudas. Mas a dor crônica, principalmente, a principal causa são as dores osteoarticulares, as dores ósseas, né? Os ossos, as articulações, os tendões, os músculos, são as principais causas de dor crônica nos pacientes idosos. Aquela dor que cronicamente acompanha o indivíduo, como eu falei, em virtude de inúmeros fatores. A gente pode avaliar a dor no paciente idoso não só como uma causa única, não apenas por uma causa, mas por diversas causas. Geralmente o indivíduo sente dor. É até muito estigmatizado o paciente idoso. Ele acha que a dor é da velhice, ele subvaloriza, ele não traz para a consulta a dor que o acompanha. Ele vem com outra queixa e a gente aborda ativamente a dor e ele relata a dor, mas sempre meio que subvalorizando. E para ter uma dignidade mínima de vida, uma qualidade mínima de vida, a gente entende que é importante não ter dor. Viver com dor não é viver bem. Por mais que você ache que seja normal aquela dor. E muitos acham, não tem cura para determinada doença, não tem tratamento determinada doença, isso é da velhice. Também chegar nessa idade e não ter uma dor, não existe isso. Viver, inclusive, Marcos, a dor, ela é tida como um quinto sinal vital, né? Ela é mais um sinal vital. Da mesma forma, quando a gente aborda um paciente, vai examinar, a gente vê a pressão, a gente vê a temperatura, a gente vê como é que ele está respirando, a gente vê a frequência cardíaca, vê o pulso, a gente também vê dor. É um quinto sinal vital, porque ela está intimamente relacionada, como eu falei, à qualidade de vida. O indivíduo viver com dor, ele não... O sinônimo de viver para ele é um pouco distorcido. Ele conviver com dor, será que é realmente ter vida? Então é tida como um quinto sinal vital. Você tem que abordar o paciente não só vendo pressão, temperatura, os sinais vitais clássicos, mas também a dor, porque ela gera muitas incapacidades, né? Um paciente com dor, ele anda menos, ele
tem limitações até para desenvolver atividades básicas do dia a dia, como ir ao banheiro, se alimentar sozinho, ou mesmo trocar uma roupa. Quem tem uma dor no ombro, por exemplo, tem dificuldade de trocar uma roupa. Então gera muita incapacidade. A dor também ela complica outras doenças. A gente falou de insônia outro dia aqui e ninguém dorme tendo dor. Não, tem uma dor na coluna, acorda de madrugada com a coluna doendo, ou com qualquer outra dor. Então ela também complica outras doenças. Ela pode descompensar outras doenças. Ela pode piorar um quadro de depressão. Você tem depressão e tem dor e as duas coisas se misturam. E isso é um fator complicador. Então, além de ela ser um marcador de qualidade de vida, de ela causar incapacidades, ela também complica outras doenças. Além de, se a gente for avaliar os pacientes que têm dor e os que não têm dor, quem tem dor morre mais. Quem tem dor interna mais. Quem tem dor, quando interna, demora mais. Quem tem dor que interna, que recebe alta, eles demoram mais a se recuperar. E sofre mais também. E sofre mais. Então, é um marcador independente de piora geral de qualidade de vida. A gente está numa época que fala-se muito em comorbidades. Uma das boas coisas que a gente vai levar dessa pandemia é o fato da gente saber o que é comorbidade. Saber que comorbidade, às vezes, que não se dava até atenção, como a obesidade, é uma comorbidade que mata. E a idade das comorbidades é a terceira idade. Os idosos são as pessoas que mais têm comorbidades, não uma, duas, eles têm 3, 4, 5 ali ao mesmo tempo. É o paciente que tem multimorbidades funcionando ao mesmo tempo. E a dor é mais uma comorbidade. Eles têm que conviver com a dor, com a hipertensão, com o diabetes, com as quedas, com depressão, às vezes com Alzheimer, tendo que cuidar do rim, proteger o rim, e isso tem implicações, repercussões diversas no paciente idoso que já tem que conviver com várias dessas comorbidades, essas multimorbidades. Então, Marcos, dor crônica é uma queixa frequente, ela é muito frequente se a gente for abordar ativamente. Beira 70% das pessoas idosas terem dor, se você perguntar ativamente, e ela tem essa importância de incapacidade, de complicações de outras doenças, de internar, de ser um sinal de qualidade de vida, de ser, para você ter ideia, paciente em cuidados paliativos, que é aquele cuidados ao fim da vida, aquela pessoa que tem pouco tempo para viver e a gente faz só paliar, a gente tira sintomas. O primeiro sintoma, e o que você tem que estar mais atento para a pessoa morrer com qualidade, é não deixar ele morrer com dor. É a primeira coisa que a gente, quando está estudando cuidado paliativo, aborda dor e outros sintomas. Então, para você ter ideia do que é dor, da importância que é dor, que é subvalorizada, embora muito frequente na terceira idade. Belísio, vendo aqui um gráfico bem interessante, em 1950, 8% da população mundial era idosa, né? 2009 passou para 11%, e a previsão para 2050, 22%. Então as pessoas estão envelhecendo mais. E o bom é que, em alguns casos, envelhecendo com saúde, mas a dor crônica, por exemplo, ela necessariamente está presente na pessoa idosa ou não? Você pode evitar? Inevitavelmente, à medida que a gente envelhece, a incidência de dor é maior, né? As pessoas idosas são as pessoas que têm mais dor crônica, né? Então, à medida que a população envelhece, pra você ter ideia, quase 1/4 da população idosa, o consumo de serviços de saúde para tratar dor, como fisioterapia, terapia ocupacional, dor é uma experiência subjetiva, física e emocional. A gente vai ver, a gente sabe que a dor tem um componente emocional muito importante. As pessoas que têm um estado emocional mais vulnerável, tem depressão, tem ansiedade, elas têm mais dor, né? Tem uma associação muito próxima, já que é uma experiência subjetiva, física e emocional. Então, a dor ela entra nesse contexto de aumentar na medida que as pessoas envelhecem, na medida que há o número de idosos aumentando, o número de pessoas com dor, o número de serviços de saúde que tratam dor, da utilização, o número de consumo de medicamentos para dor, analgésico, anti-inflamatório, o número de intervenções, cirurgias, procedimentos para tratar dor, infiltração e assim por diante.
aumenta. Isso é um custo para o serviço de saúde, isso é um custo para as famílias. Então, à medida que envelhece, a gente tem aumento das pessoas que têm doenças crônicas, comorbidades, inclusive a dor. Estamos envelhecendo rapidamente. Os países menos desenvolvidos, eles envelheceram num tempo muito curto. Isso faz com que a gente não tenha tido tempo de se preparar para o fenômeno do envelhecimento. Os países mais desenvolvidos já envelheceram, e eles envelheceram em muitos anos. Isso tem um impacto muito importante em diversas áreas, diversos setores da sociedade, não só na previdência, mas na própria saúde, na economia. As pessoas são menos produtivas na terceira idade, em diversos aspectos da sociedade. Então, o envelhecimento está aí. Inclusive, semana passada, Alexandre me mandou um estudo que a gente até vai anexar. A gente está desenvolvendo, tem um projeto de extensão. A gente está desenvolvendo um aplicativo para cuidadores de idosos, com os alunos, em parceria com alunos de outros cursos lá na universidade, um aplicativo para isso. Então, Alexandre me mandou um estudo do IBGE que mostrava que o Rio Grande do Norte é o estado que tem mais cuidadores por densidade demográfica. Então, é o estado do país que tem mais cuidadores, a proporção de cuidadores aqui no estado é muito maior. Então, a importância dessa questão do envelhecimento, a gente, graças a Deus, foi uma coisa extra que eu estou trazendo do envelhecimento, que a gente quando fala em envelhecer, a gente fala também em cuidadores, as pessoas vão ficando dependentes, a necessidade de cuidadores vai aumentando, e esses cuidadores, aqui no estado, pelo IBGE, estão em plena ascensão, é o estado com o maior número de cuidadores, proporcionalmente. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir, bom dia. E eu queria saber uma coisa, meu esposo, ele não é velho, ele tem 34 anos e ele sente dor na coluna todo santo dia. Eu vivo com ele há 3 anos e ele disse que já sente há muitos anos essa dor, entendeu? Ele pega muito em peso, infelizmente, não faz nenhum exercício e ele ingere bebida alcoólica, certo? Eu queria saber, ele só alivia as dores quando passa uma pomada ou quando toma aquele remédio chamado amoxicilina. O que o senhor indicaria para melhorar para esse estado dele? Porque tem dia que ele nem consegue nem fazer nada, sentindo tanta dor nas costas. Pessoa jovem com dor frequente, e aí? Na coluna, né? A gente percebe que parece que não está dando a devida atenção, assim, separar um tempo para tratar disso. Eu sempre digo que quem não tem tempo para cuidar da saúde, inevitavelmente arruma para tratar a doença. Então, quando tiver já uma hérnia de disco, alguma doença já incapacitante, ficar com a coluna travada, ele inevitavelmente vai arranjar tempo para que ele não vai conseguir trabalhar para tratar. Então, recomendo fortemente, separe um tempo, procure o médico. Ele vai provavelmente identificar a causa dessa dor, vai fazer um tratamento a longo prazo. Não adianta ficar só tirando da crise com comprimido, com compressa de gelo. Ele é jovem, lá na frente isso vai dar muito problema para ele. A gente tem experiências de muitos idosos que sobrecarregaram, maltrataram bastante a coluna com posturas inadequadas, com essa questão de pegar peso, não necessariamente assim, um fator que vai... Não, você tem que saber pegar o peso, né? Não é pegar com sobrecarga na coluna. Então, recomendo ele tirar um tempinho para se tratar, porque ele vai ter muitos problemas quando for ficando velho. Muito jovem. A questão é dar a devida atenção, tirar aquele tempo, fazer o tratamento. O que acontece é que, no caso dele, mas a maioria das pessoas tentam uma solução simples para um problema complexo. Uma lombalgia não pode ser apenas assim, não, quando tiver uma dor eu passo uma pomada, eu tomo um comprimido e aí a frequência que isso vai acontecendo e chega o dia que ele não vai conseguir nem trabalhar. Tem ouvido com a gente, fala com quem? Bom dia. Alô, bom dia. E aí, Geraldo, bom dia. Você que está no telefone com a gente, bom dia. Ok, tenta falar com o nosso ouvinte aí, Geraldinho. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia, doutor Belisa. Doutor Belisa, eu gostaria de saber se a pessoa
se esse coronavírus, se a pessoa tem mais de uma vez, eu gostaria de saber. E aí, Tubelísio? Acredito que não. Até agora ninguém teve mais de uma vez, não. Eu vi história de um médico aí, brasileiro, mas a gente, assim, não tem na literatura respaldo para dizer. O mesmo não. Pode até ter uma mutação, mas isso é uma coisa que, assim, não existe. Até agora não tem casos na literatura. A gente até recomenda que as pessoas que ficaram curadas voltem à vida normal, com cuidados normais, mas primeiro que elas não transmitem mais, mas não se sabe se elas têm reinfecção. Até agora acredita-se que não temos ainda descrição na literatura. Tem alguns casos, mas com contestações na forma do diagnóstico, no tempo que foi feito o diagnóstico, isso pode ter implicações no próprio diagnóstico. São muito mais dúvidas do que certezas. Ok, vamos agora conversar com a nossa ouvinte Josiane, lá de São Fernando. Bom dia, Josiane. Josiane, você me escuta? Eu acho que não, Geraldo. Pega a pergunta dela aí e você faz aqui no ar, tá bom? Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Mas gostaria de saber se tem como pelo menos aliviar essas dores em idosos. Se tem algum remédio, alguma solução. Tem como aliviar as dores em idosos? Claro que sim. É um dos obstáculos ao tratamento, Marcos, é essa desesperança, falta de fé. Já se frustrou com tratamentos que o paciente não conseguiu completar, que o paciente abandonou, ou mesmo que não deram certo. A gente tem que tentar, não pode não. Claro, eu sempre digo, a única dor que a medicina não trata é a dor da morte, é a dor da consciência. Essa não tem remédio, né? Mas dor física a gente trata. O que acontece na maioria das vezes são os obstáculos para o tratamento. Por exemplo, fisioterapia não é uma coisa barata. O SUS tem dificuldade de dispor, e a gente, quando orienta o tratamento fisioterápico, o paciente tem limitações para fazer. Ao invés de fazer 3, 4, 5 sessões na semana, ele só consegue pagar uma, o SUS libera uma. Então, maneja de maneira inadequada. A gente faz um tratamento medicamentoso para ele utilizar 3, 4 vezes ao dia, que às vezes o analgésico só tem essa meia vida, e o paciente acha, não, eu estou tomando muito remédio. Ele prefere ficar com a dor a tomar o remédio, toma uma vez, toma 2 vezes. Tem esse obstáculo, essa limitação para o tratamento. Algumas terapias, por exemplo, a gente orienta a perder peso. O paciente tem muita dificuldade a perder peso. Então, não se frustre. A questão é que demora, o tratamento de dor não é... As pessoas, como eu disse, querem tomar um anti-inflamatório, fica bom ali naquela hora e depois abandona. Continua sobrecarregando o joelho, sobrecarregando a coluna, continua em postura inadequada. Então, é um tratamento a longo prazo. Crônico já quer dizer, a longo prazo. Provavelmente você vai ter que fazer esse tratamento por muitos anos, principalmente os idosos. Tem que fazer uma hidroginástica, uma hidroterapia, fortalecer musculatura, perder peso, ou fortalecer, ou tomar algum medicamento por muito tempo. Não, vou tirar da crise, vou ficar bom, não. A gente até faz alguns medicamentos, tira da crise, mas tem o tratamento de manutenção. É o grande obstáculo, a desesperança do paciente, frustrações em outros tratamentos, abandono, dificuldade de executar, operacionalizar um tratamento por completo. Como eu falei, a dor ela é multifatorial, ela tem várias causas, então você tem que abordar ela de forma multimodal, que a gente chama, né? Em vários modos. Você aborda não farmacológico, você aborda diminuindo o limiar de dor, aliás, aumentando esse limiar de dor, deixando o paciente com mais dificuldade para ter dor. Você aborda tirando a crise com analgésico, você faz uma intervenção para ajustar aquela articulação, ou mesmo para ajustar aquela postura, ou faz uma terapia de relaxamento, enfim. São dificuldades que fazem com que o paciente, como a ouvinte aí falou, disse, será que ainda, o que é que a gente pode fazer para aliviar? Eu diria que buscar um tratamento, não deu certo, procura outro, tenta alguma alternativa, mas não abandone, não acho que é secundário dor. A gente tem sucesso, assim, quando o paciente faz exatamente o que tem que tomar aquele remédio naquela hora, fazer essa fisioterapia, quando não dá certo, doutor, não posso, a gente procura outra alternativa, mas a taxa de sucesso é muito alta, os pacientes ficam
sem dor, quando eles completam. Isso é evidência na literatura, na prática também, a gente observa isso, quando eles conseguem fazer o tratamento da forma que tem que ser, eles têm sim êxito, eles têm só que compreender que não é uma febre que você vai tomar um remédio e a febre vai baixar. Você vai tirar aquela dor, mas você vai precisar fazer um tratamento de manutenção para que essa dor diminua a frequência com que ela acontece. Se ela acontece 5, 6 vezes todo dia, ela vai acontecer uma vez na semana, já é um benefício. A gente ajustar metas. Se a intensidade da dor, quando eu tenho uma dor no joelho, eu fico sem andar. Se quando essa dor recidivar, ela está em menos intensidade, já é um avanço. E aí a gente vai progredindo. Não se frustrem, dor tem tratamento sim, assim como todas as outras comorbidades a gente tem como controlar, senão não estaria aqui falando sobre um sintoma que não tinha jeito, né? A gente está tentando abordar para exatamente modificar esse pensamento até meio preconceituoso dos próprios idosos de achar que dor é da idade, que não tem jeito, que essa doença não... Não, isso é mito. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Marcos Dantas, eu queria fazer uma pergunta ao doutor. Bom dia, doutor. Eu tenho HD rinitrite e HD osteoartrose. Sinto dores direto. Aí, como eu não posso tomar o ibuprofeno, né, que diz que não pode por conta dessa pandemia, eu queria saber qual a sua opinião e o que eu posso fazer para tomar, qual o remédio que o senhor me indica para me tomar, para ver se essas dores passam. Eu tomo Dorflex, até que minimiza mais, sabe, doutor? Mas todo dia, meus pés dói, tudo dói em mim. Todos os dias. Não tenho diabetes, não tenho colesterol alto, fiz meus exames, não deu nada, a não ser esse que eu acabei de falar agora. Só que eu fiz esterectomia, doutor, faz muitos anos. Agora eu tô com 50, tinha 28 anos, muito nova. Nunca tomei remédio pra nada. Depois, com os 40 anos, foi que eu comecei a sentir essas dores, quentura, frio, e fora as quedas que eu já sofri, mas graças a Deus, doutor, nunca quebrou nada, graças a Deus. Viu? A não ser torcer um pé por conta do escorrego, mas quebrar mesmo os ossos nunca. Obrigada. E aí, doutor Belísio? Queria, assim, lamentar, pedir desculpa aos ouvintes que a gente, não diria nem infelizmente, mas que a gente, por questões éticas, o código de ética da medicina não permite que a gente medique, né, pelo rádio. O que a gente pode dar é uma orientação. Ela realmente, o ibuprofeno é uma medicação, um anti-inflamatório. Na verdade, toda medicação, automedicação, a gente tem muito cuidado. Não pode... Não, tá aí, pronto, a história da ivermectina. Tá todo mundo tomando, mas esquece, não, é uma pessoa grávida. Pode tomar. Minha esposa tá grávida esses dias e veio me perguntar, eu digo que você tá grávida. Quantas pessoas não tomaram sem saber? Esse é o grande problema de se orientar a automedicação. Se funciona ou se não funciona, eu não vou entrar nesse debate, mas o grande problema da automedicação é esse. Então, os anti-inflamatórios, eles podem, na maioria das vezes, eles são as medicações que a gente utiliza, mas a gente utiliza com a segurança de ter visto o paciente, de saber que o paciente pode procurar a gente algum problema, porque os anti-inflamatórios, eles causam úlcera, sangramento, a gente na UTI vê direto, paciente que sangrou porque estava tomando anti-inflamatório em excesso. Eles causam insuficiência renal, vai para hemodiálise, eles descompensam doença do coração, aumenta a pressão, eles podem piorar muito. Então, o ibuprofeno é uma dessas caixas. Não só ibuprofeno, todos os anti-inflamatórios, principalmente para idosos, eles são medicamentos que a gente tem muito cuidado. A gente usa quando a gente tem muito, mas assim, é com muita cautela. Então, a gente utiliza muito mais os analgésicos, né? Os analgésicos simples, até do que os anti-inflamatórios. Mas, assim, para ouvinte, eu não tenho como. Se ela foi orientada a tomar Dorflex nas crises, ela não está tendo problema para ouvinte, só para ela, não é para outras pessoas, não. Ela pode continuar, né? Se foi orientado, pode continuar, não tem problema nenhum.
ela relata um quadro de menopausa cirúrgica, né? Ela fez esterectomia e entrou na menopausa, ela queixou-se de dores, de quedas, de artrose nas articulações, de sensações assim, compatíveis com o período da menopausa. Isso é muito frequente nessa faixa etária. E nesse período de menopausa, as mulheres têm um limiar de dor mais baixo, elas têm dor com mais facilidade, então elas sofrem muito mais, a dor é mais intensa, a dor é mais frequente, dores em geral. Então elas têm que ser abordadas também nessa perspectiva de tratar a dor. Então, assim, como medicamento a gente não tem como orientar, né? Não, pelo raio, tome esse remédio. Não examinei, não sei a causa bem, foi ela que me passou. Artrose e artrite são duas doenças diferentes. A artrose, embora as duas causem dor, a artrose é uma doença degenerativa, é o osso desgastando. A artrite é o osso inflamado, é uma doença autoimune, é o corpo destruindo o próprio organismo, causando inflamação. Então são duas linhas de tratamento diferentes. Embora as duas doenças causem dor, causem inflamação, mas são duas abordagens diferentes. Tá certo? Então, siga o que o seu médico orientou, evite automedicação, e se está tendo dor, olha, é uma das coisas que as pessoas estão 3 meses, 4 meses de quarentena, não tem quem aguente com dor dentro de casa, tem que se consultar. A gente sabe, a literatura está falando, está recomendando os meios de comunicação, a incidência de mortes por outras doenças, por falta de agilidade na busca do serviço, tem aumentado muito. As pessoas estão infartando e morrendo em casa, elas estão tendo AVC e ficando em casa, elas estão com pneumonia grave, querendo ficar em casa, não querendo se tratar, com medo da Covid no hospital. Elas acham que passar na frente do hospital já vai pegar Covid. Não é bem assim. Você está doente, principalmente idoso. Está doente, procura o auxílio, nem que seja entrar em contato. Eu repito, procura o agente de saúde, o médico da unidade, entre em contato, se possível, por telefone, faz uma triagem, mas não retardem a ida para o serviço de saúde. A gente até está funcionando com a capacidade no consultório diminuída, em virtude do tempo de um paciente para outro, a gente tem que desinfectar a sala, todos os instrumentos que foram utilizados. Então a capacidade está reduzida, mas o que a gente tem percebido é que tem recebido pacientes que poderiam ter vindo 1, 2, 3, 4 semanas antes, chegam já com o tempo passado, e às vezes dá muito mais trabalho para recuperar, não só de dor, mas de pressão alta, mas de queda, que caiu, ficou em casa, quando veio já estava com a fratura, demência, que o paciente ainda dava para a gente fazer com a dose baixa, tratar, ele ficar mais calmo. E ele vem, a gente às vezes precisa fazer uma dose mais alta, pacientes depressivos, que deixa para a família trazer quando ele já está com ideação suicida. Então, não retardem o tratamento, mesmo dor 3, 4 meses com dor. O paciente que é idoso, que ele já tem uma capacidade de se movimentar muito limitada, ele com dor e sem fazer nada nesse período de quarentena, aí ele não anda mais, ele vai para cima, vai para uma cadeira de roda, para uma cama, abre úlcera, e essa bola de neve é muito mais difícil da gente reverter se a gente puder intervir antes. Não estou falando apenas dos idosos da geriatria, não, mas em todas as faixas etárias. As pessoas estão com um verdadeiro pânico de busca ao serviço, até mesmo por telefone elas têm tido um certo receio. Muito bem, Luiz, obrigado pela sua participação, né? Até terça-feira, se Deus quiser. Até a próxima terça, se Deus quiser, para falar mais sobre saúde na terceira idade. Obrigado. 8 horas.